Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Hoje eu irei gravar a correção da segunda atividade de Sociologia, que foi sobre a aula passada que eu dei para vocês, sobre a construção sociohistórica do racismo brasileiro, certo? Essa atividade é uma atividade curta, né, que se vocês prestarem atenção na aula, né, vai ficar simples as respostas, né? E eu trago duas questões de múltipla escolha e uma redação para vocês escreverem no final. Vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: do ponto de vista sociológico, o Brasil se constitui sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação de Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. De acordo com Florestan Fernandes, o ideal de miscigenação fora difundido como mecanismo de absorção do mestiço não para a ascensão social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da democracia racial assentou-se sobre dois fundamentos: o mito do bom senhor e, dois, o mito do escravo submisso. Analise as afirmações. Antes, né, de ir para as afirmações, eu gostaria de falar sobre a construção desse pensamento, né, de Gilberto Freire e do Florestan Fernandes. Eu falo um pouco deles na aula, né, mas eu vou retomar aqui. O Gilberto Freire, né, grande, né, conhecido historiador brasileiro, né, pernambucano, e ele vai defender essa democracia racial no Brasil, né, como se no Brasil houvesse uma miscigenação passiva, né, e pacífica, né, onde o escravizado, ele tinha relações, né, com o seu senhor branco de maneira cordial, né, o que posteriormente vai ser comprovado que é uma mentira, né. Era uma mentira, inclusive porque a miscigenação brasileira ela surge a partir do estupro e da violência das mulheres escravizadas, né. Se a gente não pode generalizar dizendo que todas essas relações de miscigenação durante esse período foram um estupro, pelo menos podemos afirmar de certeza que a grande maioria não foi com consentimento, foi a partir do abuso e da violência dessas mulheres, né? E muitas, que a gente pode considerar que não sejam, foram justamente com medo da violência e dos castigos físicos que sofreriam caso negassem essa relação, né? E aí é dessa violência que surge essa miscigenação, né, brasileira, inicialmente, né? E aí o Florestan Fernandes, né, que é um outro sociólogo, né, posterior, ele vai justamente fazer essa crítica a essa teoria do Gilberto Freire, né, dessa democracia racial no Brasil, né, dizendo que justamente essa miscigenação brasileira ela surge justamente da violência das mulheres escravizadas. Bom, vamos às afirmações. A crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas, como diria Contardo Caligares, e juntamente com uma espécie de pseudo-cordialidade seriam responsáveis pela manutenção e o aprofundamento das diferenças sociais, né? É verdadeira essa sentença, né? Ele vai afirmar aqui justamente, né, que essa ideia que o Gilberto Freire vai dar do bom senhor, né, ela vai dar uma ideia de pseudo-cordialidade. E o que é isso, pseudo-cordialidade? Né? É uma falsa ideia de que existe uma cordialidade, que existe um consentimento nas relações entre senhores e escravos, né? O que é uma mentira, que a história já provou ser uma grande mentira, né? E que ela tinha uma função, não era somente de esconder, né? Uma das funções, né, de criar essa ideia do mito da democracia racial, do bom senhor, era justamente perpetuar as relações de dominação que existem entre as classes, né, entre as classes que no Brasil são, na sua grande maioria, divididas por uma questão racial, né? É só a gente olhar a cor, né, da pele das nossas elites e olhar a cor da maioria das pessoas pobres no nosso Brasil, né? Então essa ideia, né, essa pseudo-cordialidade, ela só teria um fundamento, que é a manutenção e o aprofundamento das diferenças sociais no Brasil,
né, a manutenção dessa exploração que eu já comentei com vocês durante a aula. Né? 2. O mito do escravo submisso fez com que a sociedade, de um modo geral, não encarasse de frente a violência da escravidão. Fez com que os ouvidos se ensurdecessem aos clamores do movimento negro por direitos e justiça. Né? Ou seja, mais uma das bases da teoria do Gilberto Freire, né, que servem justamente para a manutenção dessa desigualdade racial e de toda essa violência histórica, né, com séculos de escravidão no Brasil, que serve para a manutenção disso. Porque essa ideia, né, de que o escravo ele era submisso, ele atendia, inclusive, né, se colocava muito a ideia de que as pessoas escravizadas não se revoltavam, diferente dos povos indígenas. Né? E aí, inclusive, durante a aula eu falo que isso, a prova dessa mentira, né, de que isso é uma mentira histórica, é justamente o surgimento dos quilombos, né, que nos primeiros anos, né, de escravidão no Brasil já começaram a se formar, né, com a fuga, né, de pessoas escravizadas que começavam a fugir e se organizar em locais isolados, né, e começavam a acolher também outros fugitivos, né, da escravidão. Então, essa segunda alternativa, ela também é verdadeira. Né? A 3. Né, as proposições legislativas sobre a inclusão de negros vão desde o projeto de lei que reserva aos negros um percentual fixo de cargos da administração pública aos que instituem cotas para negros nas universidades públicas e nos meios de comunicação. As proposições legislativas, né, sobre a inclusão, elas têm justamente esse papel, né, de reparação histórica, justamente porque a gente vive numa sociedade extremamente desigual, né, como eu já expliquei para vocês, e que a ideia de democracia racial ela é uma mentira quando a gente vai, porque quando a gente vai falar de democracia plena, por exemplo, a gente não está falando somente do direito ao voto. Né? Quando a gente fala de democracia, a gente está falando de direitos políticos, de direitos jurídicos, de uma inclusão social igualitária, que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de acesso a entrar numa universidade, a passar no concurso público. Né? Então, as proposições legislativas elas têm esse papel, né, dessa reparação histórica diante do racismo estrutural que se construiu na nossa história, tá certo? Então, essa terceira alternativa, ela também é verdadeira, certo? Então, diante dessas três alternativas verdadeiras, você vai assinalar a alternativa correta, que é, obviamente, a letra A. Todas as afirmativas são verdadeiras, certo? Segunda questão. Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é a da escravidão negra. Realmente foi ela a mais marcante, a mais longa e terrível. Mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com a escravidão indígena. Considerando a realidade estabelecida pela implantação do trabalho escravo dos negros africanos trazido ao Brasil, assinale a alternativa incorreta, né? E aí eu já dou uma dica para vocês, para que fiquem sempre atentos a essas questões de vestibular, né? Sempre, e de concurso público também. Preste sempre atenção quando eles colocarem incorreta. Quando eles colocarem incorreta ou correto, vocês vão lá já e destacam essa palavra, para vocês saberem o que vocês estão procurando na questão. Porque muitas vezes a gente lê de maneira rápida, acha que ele quer que a gente marque a alternativa correta, e vem aqui, né, e vai ler a primeira alternativa, né, que vai falar o seguinte: as condições de vida dos escravos africanos eram terríveis, razão pela qual a média de vida útil deles não ultrapassava os 15 anos. Né? É verdadeira essa alternativa, e aí você já marcaria ela aqui diretamente, né? Achando que ele quer uma marcação da alternativa correta, porém ele quer que você marque a incorreta. Né? E a alternativa incorreta dessa segunda questão aqui é a letra D, né, que ela vai dizer que o Brasil figura entre os países latino-americanos
a declarar por meio de muitas leis e até a promulgação da Lei Áurea a libertação de seus escravos. Essa alternativa é falsa, como eu falei para vocês durante a aula, que o Brasil, além de ter sido o país que mais escravizou pessoas africanas no mundo, ele também foi o último, né, o último país a libertar a, a escravidão, né, acabar com a escravidão a partir da Lei Áurea. Né? E ainda ali, além disso, né, na aula eu explico para vocês também todos os significados sociais e econômicos da Lei Áurea, né, que não tinha somente a ideia de libertação, de dar liberdade, né, de tornar livre as pessoas escravizadas. Pelo contrário, né, existiam muitos interesses econômicos, tanto é que esses interesses fizeram com que as pessoas que foram libertas não tivessem uma oportunidade de se inserir na sociedade, né, gerando toda uma população, né, que vai ser extremamente precarizada, né, que vai formar as favelas nas grandes cidades posteriormente, né, sem acesso à educação, à saúde, né, e ao emprego. Tá certo? Então, a resposta da segunda questão é a letra D. Bom, na terceira questão, né, como vocês podem ver aqui, vocês vão partir, né, do entendimento sobre tudo que foi discutido, né, nas aulas. Eu gostaria que vocês, além do que foi discutido, vocês utilizassem, né, o que vocês entendem, né, a partir da vivência de vocês, trouxessem elementos do cotidiano de vocês, né, e escrevessem, né, que fiquem à vontade para escrever, né, de maneira simples, da maneira que vocês se sentirem mais à vontade, né, e que evitassem copiar textos da internet. Repito isso porque eu queria muito ler o que vocês verdadeiramente têm a escrever sobre esse tema. Né? Então, partindo desse entendimento do tema, vocês vão ler os textos acima, né? Eu coloco esses textos aqui em cima para que eles sirvam como base, né, de orientação para a produção desse texto. Não é para copiar diretamente esse texto, tá certo? Vocês vão escrever uma redação com o seguinte tema: os caminhos para combater o racismo no Brasil. Né? Diante da aula, né, diante das explicações, diante do que foi debatido, né, diante do que eu mostrei, né, eu gostaria que vocês escrevessem uma redação, né, com total liberdade, né, mas dentro do tema, é óbvio, né, com os caminhos para combater o racismo no Brasil. Né? Além disso, vocês podem utilizar o PDF que eu deixei disponível, né, no site da escola. Além disso, também deixei um material de apoio, que é um texto, né, que vai conter informações que vão ajudar vocês a produzir esse texto, tá certo? Gostaria de dizer também que o PDF tem informações que não existem no texto, e que o texto possui informações que não estão presentes nos slides, tá certo? Então vocês utilizem os dois materiais, tá certo? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço a todos.